Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que apresentamos hoje o Comuncast. Hoje nós trouxemos alguém muito especial, faz parte da nossa história, né, e da história de Rio Preto também. E temos conosco a honra de ter a pastora Márcia Santana. Seja bem-vinda! Obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Márcia. E nós já vamos começar com a pergunta base. Quem é a Márcia? Eu sou lá da Igreja Cabana, né? Cabana Church. E eu estou lá desde o início, quando o bispo iniciou, né? Ali onde nós começamos, no Jardim Jaguaré. Eu não tenho certeza muito bem do bairro onde nós começamos. E desde que eu fui para lá, né, porque eu vinha de uma outra igreja, eu estou ali, eu fui ungida pastora ali, sou pastora auxiliar e sou líder do Ministério de Cura e Libertação, né, o ministério que todo mundo tem medo, foge. Estou ali nessa batalha espiritual. E me diz uma coisa, tem uma filha? Uma filha, né, a Rebeca, que está lá em casa agora, tem 20 anos, é levita, toca para o Senhor e está aí lutando agora para passar no vestibular. Glória a Deus. E nós também conhecemos um pouquinho desse esposo, né? Que é o Léo. Sim, na verdade, o meu esposo, o presbítero Leandro, ninguém sabe que é Leandro, né? Muita gente confunde achando que é Leonardo. Ele é líder dos homens ali, né, na Igreja Cabana, e ele faz um trabalho lindo com esses homens, é a paixão dele, é trabalhar com os homens, fazer evento para esses homens, chamar homens para a presença de Deus. Esse é o chamado dele. Quer fazer uma pergunta? E é uma coisa nova, né? Porque geralmente a gente vê mais, principalmente a igreja movida para o lado de mulheres, né? Você não vê quase muitos eventos relacionados a homens. É uma coisa nova para mim, pelo menos, de se escutar. Nós sabemos, né, nós aqui como mulheres sabemos que às vezes é muito mais difícil trazer o homem e fazer o homem se movimentar no espiritual do que a mulher. A mulher é mais dada, né? Tanto que agora no sábado nós temos o nosso evento de mulheres, que será no Centro Regional de Eventos, o Imersão. Esse é o Imersão Profético, que é o que Deus colocou no coração da Bispa Geisa, e nós vamos estar ali com 7.000 mulheres, no mínimo. Então, você imagina como é mais fácil trazer as mulheres. Sim. Mas desde o outro ministério ao qual nós fazemos parte, meu esposo já tinha isso no coração, já fazia congresso, conferências para homens, e ele se move mesmo nesse ministério, com homens. É claro, vai dar 7.000 mulheres, às vezes, quando faz um evento para homem, dá 300, 400, olha a diferença. Sim. Mas eu creio que Deus está levantando esse sacerdócio, né? Porque muitas vezes o homem ele fica escondido, ele fica atrás da esposa, que eu costumo falar assim, sai de trás das malhadas, né? Como Davi, e vem que o Senhor quer te usar. Por isso que talvez nós temos tantos lares onde os homens não têm sido sacerdote, né? Porque a mulher tem tomado essa frente, porque a mulher se aproxima mais rápido de Deus, tem uma maior sensibilidade, mas nós, como esposas, estamos orando para que o Senhor levante o ministério dos nossos esposos. Sim, Márcia, conta para nós. Tenho a liberdade de chamar Márcia pelo nome, porque além da gente já ter uma amizade de alguns anos, sim, estudamos juntos, somos coleguinhas de faculdade, a gente estuda junto. Mas eu queria te perguntar assim, como foi o seu encontro com Jesus? Meu encontro. Na verdade, eu nasci, né, num lar evangélico, mas na época que eu nasci, não vou falar a idade, tá, gente? Mas esses dias. Não havia quase, assim como hoje, que a gente encontra uma igreja evangélica em cada esquina. Um bairro, às vezes, tem 7, 8, até 10 igrejas evangélicas. Tem para você escolher, né, como servir, como se achegar ao Senhor. Mas naquela época era muito longe as igrejas, muito difícil, né? Meu pai não tinha carro, nunca teve carro. Mas o meu pai sempre pregou o evangelho para a gente em casa. Ele era o pastor da nossa casa. E ele pregava de uma maneira muito envolvente, porque como ele trabalhava no cinema, ele sempre contava histórias bíblicas, né? Então, os 10 mandamentos, José no Egito, ele contava de uma forma que tinha muita alegoria. E eu e as minhas irmãs
como criança, isso prendia a nossa atenção. Então, na verdade, nós fomos criadas no Evangelho. Mas daí vem a fase que a gente se afasta, é a fase que a gente trabalha fora, estuda fora, e eu fiquei um tempo, né? Por mais que de vez em quando eu frequentasse a igreja, às vezes eu ia, né, na antiga quadrangular, né, porque é uma das igrejas mais antigas aqui em São José do Rio Preto, eu houve o tempo em que eu realmente voltei para os caminhos do Senhor, eu acho, não me lembro muito bem quantos anos eu tinha, mas foi em 2000 que isso aconteceu, né, de 1999 para 2000. Eu me batizei em 2000, porque eu não era batizada ainda. E de lá para cá, né, 23 anos, eu nunca me afastei, estou nessa caminhada até hoje. Então, a minha conversão, ou minha volta para os caminhos do Senhor foi assim. Foi na igreja quadrangular? Não. Quando eu voltei, na verdade, a igreja quadrangular eu frequentava quando eu era mais nova. Sim. Porque era um pouco mais perto da minha casa, mas mesmo assim era longe para ir. Quando eu voltei e me batizei nas águas, foi na igreja cristã presbiteriana. Que era perto da casa dos meus pais na época, porque logo que eu voltei, me batizei, eu casei, e aí eu me mudei, então eu vim para uma outra denominação na época, e fiquei 15 anos, e agora já faz mais de 7 anos que eu estou ali na Igreja Cabana com o Bispo Alex. Entendi. Conta pra gente uma experiência, ou a experiência que a senhora, pode chamar de senhora? Sim. Que a senhora julga mais marcante sua experiência na caminhada com Jesus? Olha, quando eu vim para Jesus, eu trabalhava de representante comercial de laboratório. Então eu viajava bastante aqui a região. E eu orava muito em línguas. Logo que eu me converti, eu fui batizada em línguas, né, porque era algo que eu buscava. E eu orava muito em línguas, de uma cidade para outra. Né? Eu tinha muitas experiências, mas experiências assim de visão, de direção de Deus, já nessa época, sendo tão nova, convertida, vamos dizer assim, porque foi a partir daí do meu batismo que realmente eu vim a conhecer Jesus. Antes, o que uma pessoa que eu gosto muito fala, eu ouvia falar e depois eu passei a caminhar com ele, porque eu ouvia meu pai contar, eu ouvia meu pai me ensinar. Mas a gente só, na verdade, se converte quando a gente passa a caminhar, né, com Cristo. Ter as nossas experiências. Por isso que eu sempre falo, filho de pastor não é pastorzinho. Sim. Ele tem que ter as experiências dele com Deus, para verdadeiramente caminhar com Cristo e se converter ao Evangelho, né? Então, eu tive muitas experiências. Eu acho que as maiores experiências que eu tive mesmo foi quando eu passei a trabalhar com batalha espiritual. Muita coisa grande Deus foi desvendando e me mostrando, e eu nem sei se eu posso contar aqui, né? Sim. Porque são coisas de experiências minhas, porque quanto mais a gente busca, quanto mais a gente caminha, mais profundo o Senhor nos leva. E nem todas as pessoas caminham nesse profundo. E às vezes eu evito falar muita coisa de batalha espiritual para não escandalizar as pessoas, né? Embora a maioria do nosso público é cristão, mas de qualquer forma eu quero que você fique bem à vontade para contar da sua forma, da forma que você julga melhor. É uma área qual eu sempre me interessei muito, até o que nos aproximou foi exatamente esse interesse, quando eu soube do que você trabalhava dentro da igreja. Eu gosto muito de conhecer a respeito, não só de ouvir falar, né? No Nordeste a gente tem um termo que fala assim, as pessoas engravidam pelo ouvido. O outro fala e ele já criou aquilo. Sim. Porque o outro falou. E eu não sou muito assim, não. Eu gosto de chegar perto, agora eu gosto de saber como é que funciona as coisas. E eu queria saber como foi que esse ministério te pegou. Eu fui do Ministério de Louvor 8 anos. Né? Quando eu entrei no Ministério de Louvor, a minha filha tinha 4 meses. E quando eu me afastei para me dedicar mais ao Ministério de Cura e Libertação, ela tinha 8 anos. E eu caminhei ali por muitos anos, era algo que eu amava, amo louvor, o louvor profético, porque quando eu canto, eu vejo aquilo que eu estou cantando no mundo profético, né? Mas houve o tempo em que eu saí para me dedicar a isso. E quando eu estava no louvor, veio uma pastora para a minha igreja de batalha espiritual. Ela era muito experiente na batalha espiritual.
E eu olhava para ela assim, e eu sentia que algo me impulsionava a estar perto dela. Vamos dizer assim, algo me puxava, me atraía. E eu mesma não conseguia nem entender o que era. E eu, às vezes, falava para ela, pastora, eu não sei o que é, mas eu me sinto atraída por esse ministério. Eu acredito que eu vou fazer parte desse ministério. E, na época, ela falava assim, glória a Deus, Marcinha, porque esse ministério precisa, né, de guerreiros. E eu percebo que o próprio Deus nos chama. Quem tem um chamado, tem. E quem não tem, não adianta insistir. Sim. Nessa caminhada de 15 anos com batalha espiritual, eu vejo. Já tentei introduzir muita gente nesse ministério e que não deu certo. E, às vezes, até eu me firo por isso. Então, não adianta a gente tentar insistir. As revelações são para aqueles que buscam, né? O Salmo 24 diz isso. Para quem vai ser revelado? Aqueles que buscam, que têm o coração limpo, as mãos limpas, né? Coração puro. Então, não adianta a gente querer trazer revelações para quem não tem o chamado. E eu fui sendo atraída, entrei nesse ministério como intercessora, e quando eu era do louvor, eu sempre falava assim, eu vou ser uma grande cantora. Eu brincava muito, né? Vocês vão até rir, que eu falava assim, eu vou cantar de Ana Paula Valadão a Fernanda Brum. Quem é músico sabe o que eu estou falando, é o tom, né? De um tom ao outro. Nossa, meu Deus, que extensão vocal é essa, né? E aí eu descobri o jejum nesse tempo. Eu li um livro do pastor Mahesh Chavida, que foi traduzido para o português naquela época. E esse livro caiu nas minhas mãos e eu li sobre o jejum e eu me apaixonei pelo jejum. E falei, essa vai ser minha arma. E falei, eu vou ser essa cantora jejuando. E comecei a jejuar anos e anos e anos e anos. Mas o que eu não sabia era que Deus estava me enchendo para um outro ministério, que era muito mais profundo do que cantar. Né? E foi aí que, lá atrás, quando eu fui ser intercessora do ministério dessa pastora, e Deus começou a me usar nessa área, até que eu fiquei por um tempo, 3 anos, levando o louvor e o ministério de libertação. E até que o Senhor me deu a ordem, agora é só esse ministério. Porque já é um ministério muito pesado, Sim. Né? Que tem que se buscar muito. E aí o louvor também precisa de dedicação, ou eu me dedicava para uma coisa ou para outra. E foi daí que depois eu passei só a caminhar nesse ministério. Entendi. E você acredita que seja por isso, por esse tempo e por essa paixão, que você também acaba, digamos que, infectando no jeito bom a Rebeca para estar no louvor? É assim, quando eu tive a Rebeca fez 20 anos agora, em outubro, né? Então, há mais de 20 anos atrás, quando a Rebeca nasceu, eu tive depressão pós-parto. E foi algo muito difícil, muito duro. Mas Deus trouxe vários profetas para dizer que aquele era um momento onde Deus estava me fortalecendo. Porque a palavra diz que é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Sim. E ele usou algumas pessoas para falar. Até a pastora da minha igreja naquela época, que a Rebeca seria uma grande levita. E que o Senhor estava me ensinando a partir daquele momento, a criá-la no Evangelho. Então, às vezes, nós, como servos de Deus, a gente recebe uma promessa e fica esperando a promessa cair do céu na nossa cabeça. Sim. E eu entendi que eu tinha que fazer algo. Eu não podia só simplesmente ficar esperando. Então, desde pequenininha, eu criei a Rebeca com base bíblica, trazendo bíblias infantis para ela ler. Ela aprendeu muito a ler comigo, porque eu lia muito, todas as madrugadas, todas as noites, e ela via, né? Por muito tempo, quando criança, ela via que antes de dormir eu lia muito, e ela aprendeu. Então, por um tempo, quando ela gostava de gibi, eu a deixei ler nos gibis, mas também a Bíblia. A Rebeca leu Bíblia infantil umas 10, no mínimo, inteira. E depois, quando ela fez 8 anos, eu dei uma Bíblia de estudo infantil para ela. Ela leu 4 vezes inteira. E a Bíblia nossa, não é? A Bíblia normal, ela também leu já algumas vezes. Mas nós entendemos assim, vem a fase da adolescência, vem a fase da rebelião, não adianta a gente falar, não vai vir. Ainda que ela é uma menina muito educada, uma menina que até hoje não dorme sem eu e o meu esposo orarmos com ela. Nós não fazemos uma refeição em casa sem nós orarmos, agradecer, né, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu falo que por ela ter 20 anos hoje, ela é uma menina muito educada, muito crente. Ela fala que ela não vai ter o ministério de libertação igual eu, mas eu já vejo ela profeta, que esse é um chamado, né, dentro dos 5 ministérios na minha vida, que é o profético e o de mestre.
Eu até brinco, eu falo, eu não sou pastora. Fui ungida pastora, porque é uma nomenclatura eclesiástica que a igreja hoje mais unge, né? São pastores, ninguém unge profeta e nem mestre, mas eu me movimento dentro do profético e do mestre. E o pastor é aquele que cuida, é o que vai atrás, eu não sou essa. Eu até falo, eu não tenho chamado para ter igreja. Eu tenho chamado para estar em uma igreja, debaixo de uma cobertura, fazendo a partir dali, né? Cuidando de vidas a partir disso, não ter uma igreja. E aí, às vezes eu vejo os sonhos proféticos que a Rebeca tem, então eu vejo o chamado na vida dela. Ela até fala, mãe, eu não quero, não quero ser profeta, sofre muito. Realmente, sofre muito. Mas, se não tiver os profetas, a Bíblia fala que o povo se corrompe. Sim. Então, nós que temos o chamado, temos que aceitar e ir caminhando, dia após dia, de glória em glória. Então, eu vejo também esse ministério na vida da Rebeca, e eu pus ela bem novinha, 5 anos, para fazer aula de música. E de lá, então, ela já tocou todo tipo de instrumento, né? Só que eu não vejo ela cantando. Bom, pelo menos ela fala que ela não tem esse chamado. Talvez porque tenha escondido. No tempo certo, ela toca todos os instrumentos, ela tem noção musical de tudo, e hoje ela é baixista, né? Porque uma época lá na Cabana, no Ministério do Teens, houve essa necessidade, e ela saiu da guitarra e foi para o baixo, e aí ela se apaixonou. Então, ela é baixista hoje. Esse é um chamado que eu vejo na vida dela, porque foi uma promessa desde muito pequena. Mas vejo ela também no ministério profético, né? Se a senhora pudesse usar com suas palavras a definição de cura e libertação, como a senhora definiria para mim? Conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então, a libertação é Jesus. Por isso que quando alguém quer fazer libertação e não é batizado, não tem aliança de sangue com Cristo, não é crente, não tem como você trabalhar. Porque quem liberta é Jesus. Nós somos só um instrumento na mão dele. Então, quando eu vou atender uma pessoa, a ministração na vida dela é a palavra, é Bíblia. Eu não posso só fazer uma oração de renúncia, mandar as trevas embora, sem ela conhecer o que é que está saindo da vida dela. Então, é isso, é Jesus que liberta. Está firmado nesse versículo de João, e ainda tem mais um que eu gosto muito de citar, né, que é se Jesus, o Filho, vos libertar, serei verdadeiramente livre. Então, é Jesus, é a verdade, é o caminho. Existe aí algo a ser traçado, por isso que quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma ordem, porque eu sou o caminho. Primeiro eu encontro o caminho. A verdade, vou conhecer ele, a verdade e a vida. Depois eu terei a vida em abundância. Então há um caminho a ser traçado. Hoje eu tenho aceitado até, porque nós temos um seminário de cura e libertação lá na Cabana, nós fazemos a cada 4 meses, e nós fazemos no coletivo, né, com às vezes 100 pessoas, não deixo passar muito por causa da batalha espiritual, e sempre antes de cada renúncia há uma ministração do que é que você vai renunciar, porque se a pessoa não conhecer, ela só vai estar... Porque é o que o bispo sempre fala, né? Eu acho isso muito engraçado e eu repito o que ele fala. Falar, até papagaio fala. Se você ensinar, ele vai falar e ele vai repetir o que você falar para ele. Então, não adianta só fazer uma oração de renúncia, eu preciso conhecer, porque é aquela verdade que vai me libertar. E, Márcia, me diz uma coisa, qual é o que separa a cura e libertação do trabalho do psicólogo? Olha, eu achava que quando eu fosse fazer psicologia, isso iria atrapalhar o meu discernimento espiritual, porque eu tinha visto o testemunho de um pastor, que ele é profeta, ele é libertador, e ele disse que quando ele estava no 2º ano, o Espírito Santo mandou ele parar a faculdade, porque ele estava sendo dominado pelo humanismo, que a psicologia está firmada. E até, né, é uma matéria de humanas, então veja que ela já diz humanismo. E até se eu estiver falando alguma coisa ruim, que ofenda alguma coisa, me perdoe, isso é o meu entendimento, né? Algum psicólogo, alguém. E aí eu fui com medo fazer a faculdade, porque eu falei, meu Deus, se esse pastor recebeu essa direção de sair da faculdade, o que que eu... E eu fui entendendo, e durante o curso, esses 5 anos, eu fui convergendo tudo aquilo que eu estava aprendendo de humanismo para a Bíblia.
Porque todas as coisas, como diz o Salmo 24, tudo o que no mundo há e o que está aqui habitando foi feito por ele. Então, a psicologia só existe porque esse conhecimento, sabedoria, é de Deus também. Sim. Mas, às vezes, eles querem separar a ciência de religião. O que o homem não consegue entender é que tudo caminha junto. Eles querem provar algo que já está provado no mundo espiritual. Se a psicologia e a psiquiatria caminhassem junto, mais pessoas seriam curadas de problemas psiquiátricos, né, e problemas mentais. Mas, infelizmente, eles continuam dizendo que não pode misturar. E, nesses 5 anos, eu consegui entender isso. E agora que nós estamos no 5º ano, no último período, né? Há um mês. Foram tantas lutas, né? 2 anos de pandemia, nós passamos tantas coisas nesses 5 anos. Então, eu tenho visto agora, no final, que eu tenho buscado o entendimento, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa faculdade que o próprio Deus me deu? Né? Agora que nós estamos no final, eu posso estar abrindo aqui, né, para quem estiver assistindo, porque foi o Bispo Alex que resolveu investir na minha vida. Quando ele viu que eu amava atender pessoas, que eu amava ficar na sala, e eu amava ver as pessoas livres, ele falou assim, você não quer fazer psicologia para unir as duas coisas? E eu já estava em oração em relação a isso, aquilo foi uma resposta de oração, e eu disse, quero. E para glorificar o Senhor, né? Claro que a honra é dele, do Senhor Jesus, do Yeshua, do Eterno, do Criador, mas também, se não fosse o Bispo Alex, um homem visionário, a Bispa Geisa, uma mulher de visão espiritual tremenda, talvez eu não teria feito essa faculdade, porque com os meus recursos naquela época, talvez eu não teria como ter feito. Na pandemia, talvez eu teria parado, porque foram dias muito difíceis, de escassez financeira para o meu esposo, que depende do comércio, que depende das coisas abertas. E eu cheguei ainda a falar para a bispa numa época, bispa, vamos trancar a faculdade? Ela, não, a sua faculdade é prioridade. Então, eu louvo a Deus pela vida deles que tiveram essa visão. Glória a Deus. Né? E o bispo até perguntou, você está terminando, né, pastora? O que é que você vai fazer? Eu falei, eu vou servir o reino. E ele, para confirmar, disse assim, é o que eu vejo. Eu não vejo você com o consultório aberto, eu vejo você servindo o reino. E é o que eu vou fazer daqui para frente, me dedicar mais ao reino. Mas eu vejo que Deus tem trazido coisas diferentes para eu entender, né? Da psicologia. E, ao mesmo tempo, tem trazido revelações e unido com a Bíblia. Então, eu vejo, meu Deus, há muitos anos isso já era o que eu sabia. Sim. Já era a libertação. Sim. Então, eu vejo tudo muito parecido, muito caminhando junto. Quando eu comecei o curso, Márcia, eu também tinha a mesma visão a respeito do... Será que eu vou conseguir manter isso separado? Em momentos, eu acho que realmente a gente precisa trazer para um lado de que realmente isso é só mental, e isso é espiritual, né? E outras horas a gente vê as coisas muito juntas. E é interessante porque a Bíblia diz para nós que o que é o consolo e o que é o discernimento? É o entendimento. Né? Se você fosse juntar essas duas palavras, daria isso. É o entendimento. Eu estava passando, e no meio desta pandemia, eu tive a perca da minha irmã. Então, eu vivenciei estudar sobre o luto e viver o luto, e estar em luto. Né? Eu tive essa, digamos assim, essa grande experiência. Mas teve momentos também de muita reflexão, de muita busca, onde nós trabalhamos juntas, onde eu quis ir, né, passar por libertação com você. Né? A gente estava bem no comecinho, a gente ainda não tinha um vínculo tão grandioso como hoje. Mas, assim, a gente via a necessidade de nós entendermos cada coisa, né? De nós experimentarmos do que Deus tinha para nós. E hoje, quando eu olho para a psicologia, eu vejo que ela é a luz. Esses dias eu fiz um comentário, né? Eu falei, gente, a psicologia é de Deus. Sim. Né? E um pastor Tudo amigo... foi criado por ele, sim, né? Aí um amigo, assim, pessoa muito próxima, chegou para mim e falou, olha, a psicologia não é de Deus. Eu falei, ele não entendeu o que eu quis dizer. É que independente por onde começou, né, nada se cria sem Deus. E ainda que a pessoa tenha a intenção maligna
né, de começar algo, o Senhor ele sempre está usando aquilo em benefício daqueles que o amam. Sim. E buscam a sua luz. Né? Então, assim, hoje eu olho para a psicologia, eu olho para aquilo que nós temos visto na sala de aula, que nós temos visto na clínica, em atender, eu vejo isso aqui, a palavra de Deus, ela cada dia ela sendo mais real. Sim, verdade. Né? A gente vê aquelas histórias e eu fico olhando assim, e até eu sempre comento isso, falei, gente, a primeira pessoa que eu vi lidar com traços da psicologia, na época meu pai não teve estudo, meu pai não teve pai, porque ele ficou órfão de pai aos 7 anos. E foi a pessoa mais próxima do que Melanie Klein ensina. Sim. Entendeu? Eu vi meu pai fazendo isso conosco. Quando ele nos chamava para nos disciplinar, ele sentava na cama e mandava a gente sentar da altura dele, para olhar olho nos olhos. Para nos explicar por que ele estava chateado, porque ele já tinha explicado quantas vezes. E a gente, na época, ainda falava assim, não, meu pai reza um sermão. Né? Por quê? Porque para ele era importante que nós entendêssemos porque estávamos sendo disciplinados. E ele nos mostrava o erro e ele nos repetia quantas vezes ele tinha nos ensinado a respeito daquilo. E quando eu comecei a ler que era aquilo que era para ser feito, falei, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse, que foi o próprio Espírito Santo que fazia aquilo com ele. Porque ele não teve escola para aprender com alguém. Ele não teve estudo para falar, aprendeu numa faculdade. Se não fosse o próprio Espírito Santo. É isso que eu estou te falando, converge. Sim. Se encontram, é a mesma coisa. Porque eu tinha o conhecimento da libertação. Eu tinha um conhecimento bíblico direcionado para a batalha espiritual. E quando eu fui aprendendo a psicologia, eu falava assim, gente, é pura batalha espiritual. E eles querem separar. Até esse ano, né, eu entrei em muitos jejuns, né, e oração para que o Senhor me direcionasse, porque eu não sabia se eu queria trabalhar com criança com autismo, porque é algo que tem crescido muito, mas isso tem muito a ver com o espiritual, tem a ver com a alma. Sim. E eu estava meio perdida no que direção tomar. Caiu um livro às minhas mãos, eu estava aqui procurando aqui na internet para não errar o nome, falar para vocês. Eu faço parte de vários grupos de estudo, né, da minha abordagem, que eu escolhi o TCC, porque a gente tem que escolher uma abordagem para finalizar. Eu escolhi o TCC, mas eu vejo muito da psicanálise ligado, né, que nem você citou Melanie Klein. Quando eu ensino de iniquidade na igreja, eu cito Melanie Klein, que ela fala que nós vivemos coisas transgeracionais. E ela diz assim que os filhos pagam o saldo negativo dos pais. Meu Deus, isso é batalha espiritual pura. E aí, num desses grupos, alguém postou esse livro, né? Vou falar que Não Começou em Você, o livro chama. Como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. Do psicólogo Markin Holling, né? E alguém postou esse livro e perguntou se tinha PDF, aí uma outra pessoa disse, não, esse livro foi lançado em português agora. E esse psicólogo, ele é especialista em trauma familiar hereditário. Me manda depois. Mando, claro. E eu comecei a ler esse livro. E eu pirei. Pirei, porque quanto mais eu lia, mais eu falava, meu Deus, isso é batalha espiritual pura. É tudo que eu faço em sala há muitos anos. Só que assim, eu descobri a constelação familiar através desse livro, porque ele cita e ele trabalha com princípios de constelação familiar para poder descobrir, porque como alguém vai descobrir algo se não for pela revelação do Espírito Santo? Sim. Então, ele, através da escuta ativa, ele vai descobrindo como aquela pessoa tem um trauma geracional. E ele vai falando, ele vai contando vários casos no livro. E é muito incrível, porque vou citar um deles. Tinha um moço de 19 anos, né, que ele conta no livro, que um dia, numa madrugada, às 3h30 da manhã, ele acordou com muito medo, morrendo de frio, e a partir daí ele começou a ter uma insônia severa. Ele não dormia mais, principalmente na madrugada. E através dos atendimentos desse psicólogo, do Markin, e através de alguns exercícios que ele ensina no livro, como descobrir os traumas passados, de antepassados, não é nem traumas passados, de antepassado,
ele conseguiu chegar num entendimento que o tio desse moço morreu aos 19 anos de hipotermia no Canadá. Exatamente na mesma idade em que esse moço, ele muda os nomes lá, ele usa nomes fictícios, estava passando por isso. E esse é só um dos casos que ele conta. E esse moço nunca conheceu esse tio, porque o tio morreu com 19 anos. A mãe desse moço não era casada ainda, não tinha ele. E quer dizer, ele estava vivendo algo que o tio viveu lá atrás. Porque a constelação, ela fala assim, é claro, a constelação familiar ela não é aceita pelo CRP, pela psicologia, porque ela não é vista como ciência. Não é reconhecida ainda. Não é reconhecida como ciência, mas creio que falta pouco para ela ser reconhecida, porque ela é muito parecida, não vou nem falar para não errar, com o psicodrama, né? Que é uma encenação. Mas, enfim, o mundo rege muita energia, o mundo rege muita coisa que nós desconhecemos. E a Igreja de Cristo está caminhando em conhecer isso. E esse psicólogo, através de estudos, através da própria vida dele, que ele conta o testemunho dele, que ele perdeu a visão aos 30 e poucos anos de idade, ele descobriu isso. E ele conta inúmeros casos aqui que eu falo, gente, isso é libertação pura. Porque eu vivi isso em sala, eu vivo isso em sala. Revelações que Deus dá não é da vida daquela pessoa que eu estou atendendo, é da vida do tio, da tia, da bisavó, da tataravó. E a pessoa nem sabe, mas o Espírito Santo está revelando. Sim. E ele desenvolveu um método aqui, através da escuta ativa, como descobrir traumas de antepassados. Então eu fiquei assim, muito pirada com esse livro. Foi onde que eu descobri a constelação familiar. Mas a igreja ainda é muito resistente com tudo isso. Sim. Porque eu costumo dizer assim, gente, nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova época, que Deus está revelando coisas. Eu me lembro que eu fui num congresso do Diante do Trono há muitos anos atrás, num dos congressos de adoração e louvor do Diante do Trono. E a Rebeca tinha acho que 2, 3 anos, para vocês ver quantos anos fazem. E o tema desse congresso que eu fui era o ponto de partida como que era? A igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Eles estavam falando de missões. Uhum. E lá foi falado coisas que nós estamos vivendo hoje, principalmente da religião muçulmana, como ela tem crescido na Terra. Isso foi falado lá, há mais de 15 anos atrás, nesse congresso, que a religião muçulmana ia crescer sobremaneira, ia ultrapassar a religião católica. Por quê? Porque cada muçulmano tem 7 a 8 filhos. Então, ela não estava crescendo porque as pessoas estavam se convertendo, mas porque eles estavam crescendo em número. E isso já é comprovado agora, com essa guerra que nós estamos tendo no Oriente Médio. Já está mostrando Sim. isso, que eles são em maior quantidade. Mas a Igreja de Cristo está dormindo. Eu não posso contar aqui algo que eu vivi ali na faculdade, muito forte, com uma das nossas professoras. E eu estou entendendo que Deus está passando os milagres, porque esse é o ano a qual eu tenho buscado assim. Eu me deparei com um versículo, desde o começo do ano, eu sempre caminho em cima de uma palavra. E esse versículo, onde Jesus dizia assim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e ainda maiores. E eu parei e comecei a meditar nesse versículo e falar assim, meu Deus, quais são as obras que nós temos feito de Cristo? Quais? Aonde alguém ressuscitou um morto que eu ainda não vi? Aonde as pessoas estão levantando da cadeira de roda? Aonde as pessoas estão ouvindo, vendo, enxergando? Nós temos uma igreja fraca. Hoje nós vivemos a era da igreja de Laodiceia. Todas as outras eras já passaram. Nós estamos na última era, que é a Laodiceia, que é uma igreja que não é nem quente e nem fria. E não tem feito as obras de Cristo. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja brasileira. Eu não vou falar de fora. Sim. Né? Eu vou falar da igreja brasileira. A igreja brasileira, de muito movimento. Mas cadê os milagres de Cristo? Onde eles estão acontecendo? Eu quero ir lá, eu quero presenciar. E os maiores ainda? Eu não faço ideia quais serão eles. Então eu tenho caminhado em cima desse versículo. E eu tenho percebido, no primeiro semestre do ano, eu caminhei em cima da palavra das 10 virgens. E eu até preguei essa palavra na igreja, num dia muito especial que o Senhor preparou. E eu sou de confronto, porque o profeta veio para estabelecer a lei de Deus. Então o profeta confronta, o profeta vai ao fundo, porque o Senhor, ele
disciplina o filho que ele ama, porque ele quer as pessoas salvas, ele não quer ver só o movimento, ele quer pessoas salvas. Será que se Jesus voltasse agora, 90% da igreja brasileira não iria ficar? Onde estão os milagres de Cristo? Eu tenho me questionado. Sim. E nesse semestre o Senhor tem caminhado comigo na palavra das bodas do Cordeiro. 2 palavras de final de tempos. Cadê aqueles que o Senhor convidou para o casamento? Hoje eu vou falar uma análise muito por cima dessa palavra, porque o Senhor tem aprofundado ela a cada dia que passa, a cada semana, desde o início do semestre que Deus está falando através dessa parábola comigo. E o Senhor Jesus falou por parábolas no final da sua vida, e Ele está falando novamente por parábola, e o homem não está conseguindo entender. Por quê? Porque a própria palavra diz, aqueles que vão ouvir não vão como se não estivessem ouvindo, eles vão ver e não vão enxergar. Até porque a Bíblia também diz que o espiritual discerne o que é espiritual. E o que é carnal? Não discerne. Não discerne. Então, nós estamos vivendo dias em que o Senhor está apressando as coisas. Nós temos lá na igreja, né, em janeiro e em junho, nós temos a consagração dos meses que a gente faz, os primeiros 6 meses e dos segundos 6 meses. Os pastores que vieram nesse segundo semestre só falou de aceleração. Deus está acelerando. E se a gente olhar para a parábola, nós vamos entender que aqueles que eram convidados para estar na mesa do Cordeiro são os judeus, é o povo de Deus. Mas eles não quiseram. E lá fala que o rei mandou os servos buscar aqueles que estivessem na rua, qualquer um, os bons ou os maus, tragam qualquer um. Somos nós. Que o Senhor chamou e falou, vem, vem, vem. Os meus convidados não quiseram vir. E a Bíblia diz, né, em um dos versículos, né, eu vou falar na versão que eu leio muito, que é a King James, ele fala assim, e o rei veio conhecer seus convidados. E quando ele entrou no salão, ele olhou para todos e de repente ele olhou para um homem e ele disse, quem és tu, amigo, que está aqui sem vestes nupciais? E eu fiquei meditando em cima desse versículo, porque eu falava, Senhor, mas todos que estavam na rua foram chamados. Como assim? Todos estavam sem vestes. E o Senhor tem dito assim, estas são as vestes espirituais que a minha igreja não está buscando. Porque lá em Apocalipse fala que o grande chamamento de pessoas, aonde João olha e fala, quem são esses? E o Senhor diz assim para esses vieram da grande tribulação e tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Na igreja de Laodiceia também o Senhor fala de vestes. Vamos trocar as vestes. Então o Senhor está falando de vestes. E vestes é tudo o nosso conhecimento. Sim. Vestes somos nós, é o nosso entendimento. E eu estou vendo que o Senhor já está passando para outra, vamos dizer assim, outra fase. A primeira foram os judeus, a segunda somos nós. E agora ele está passando para aquele que nem aceitou ele ainda. E ele está praticando os milagres dele nessas pessoas que ainda nem o conhecem. Para mostrar para elas quem ele é. E isso é muito forte. A igreja está deixando de lado, porque a igreja está assim agora. Ó. Eu faço muito uma alegoria. Não acredito. Isso é do diabo. Ai, gente, como essa pessoa é mística. Nos últimos dias, toda a minha busca, todos os meus jejuns, todas as minhas orações têm sido direcionada para a comunidade judaica. Porque a própria Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Então, nós, como servos de Deus, né, nós vamos entender o quê? Que nós temos que seguir a cultura judaica. E a Igreja de Cristo não segue. Ela segue a cultura a qual o Brasil, vou falar do Brasil, foi aqui colonizada, católica. E aí nós nos convertemos, os nossos pastores, os nossos bispos, os nossos apóstolos, eu vou falar da eclesiástica toda, que é a igreja, a nomenclatura da igreja, se converte, vem para Cristo, não tem uma real libertação, não tem um real encontro. Olha, eu não estou falando aqui contra o encontro de ninguém com Cristo. Sim. Estou falando no profundo, sim, no espiritual. E aí ela traz para dentro da igreja evangélica toda uma cultura católica. E nós passamos a comemorar festas pagãs. Porque Constantino uniu, lá atrás, o paganismo com a religião, com o cristianismo. Porque nós somos cristãos, mas os católicos também são. Sim. Muitas vezes os espíritas também são cristãos, porque eles creem em Cristo. Mas aonde está a contaminação? Falta discernimento. E eu trago para dentro da igreja toda aquela cultura
que o Senhor já reprovou lá no Velho Testamento, que ele já disse a Abraão, se separa, sai da casa do teu pai, ele já disse, sai daí que aí está cheio de idolatria, vem para o lugar onde eu quero te mostrar. E a igreja não conseguiu entender isso, a igreja ainda está vivendo lá atrás, e Deus está falando, vem, eu quero trazer vocês para um profundo. E essa palavra, eu ainda percebo assim, Márcia, que quando Deus fala, vem para um lugar onde eu te mostrarei, eu acho que não é sobre um lugar. Não, é espiritual. Exatamente. E até me perdoe se eu estiver falando besteira e orem por mim, se você achar que eu estou muito mundana. Cada um muito, tem seu discernimento. Mas eu penso assim, que quando Deus fala, vem para um lugar onde eu te mostrarei, não é um lugar, eu vou te mostrar um lugar, mas é um lugar onde eu falo com você. Não sei se eu consegui ser clara. É um lugar onde eu posso te dar visões, eu posso abrir a tua mente, eu posso abrir o teu olhar. Exato. Entendeu? Não é um lugar físico de pôr pé, mas é põe o teu pé onde eu te mando e eu vou te mostrar o céu, eu vou te abrir o céu. Aí eu sinto a presença de Deus aqui. Então, eu penso isso. Eu penso que, assim, hoje nós temos perdido, porque quando nós falamos, e a Mari estava buscando o batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas, são nomenclaturas. E a Mari foi batizada, e eu cheguei para alguns crentes e fui comentar. Minha filha recebeu o batismo. Porque até esses dias a gente estava comentando na igreja que se eu trouxer para cá, conte seu testemunho de vida. Eu fiquei rico, eu comprei uma casa, porque as pessoas perderam o valor do que realmente é valioso. Exato. Sabe? Isaías, no capítulo 1, Deus está confrontando exatamente isso. Exatamente isso, porque as pessoas deixaram, e quando nós vemos aquela palavra assim, que as pessoas, elas trabalhariam, mas guardariam os seus salários como num saquetel furado. Elas comprariam, elas teriam, mas aquilo não encheria os seus olhos. E é isso que temos vivido nessa era onde as pessoas pensam que o que vale realmente é só o que se tem, é o que se pode conquistar. É verdade. É o que se pode, digamos assim, registrar como seu. E o ser cheio do Espírito Santo não é mais valioso. Receber cura não é valioso. Colocar as mãos e a pessoa ser liberta não é mais valioso. Se eu te perguntasse, Márcia, o que você tem de mais valioso? É o dom que habita em mim. É o dom que habita em você. Mas, em contrapartida, outra pessoa diria, porque eu comprei uma casa em tal bairro, eu tenho 3 carros, eu tenho uma empresa, eu tenho... Sabe assim, então, é isso que mais tem nos chocado na igreja. Sabe? Quando Oséias 4:6, ele fala da falta de conhecimento da igreja, esse versículo, a maioria das pessoas só cita a primeira parte, a igreja perece por falta de conhecimento. E para aí. Mas esse versículo ele segue, e o que ele fala depois é muito duro, e é o que nós temos visto. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo sofre porque não tem conhecimento, cada versão bíblica vai falar de um jeito, mas ali tem uma vírgula, e ele continua falando assim, e por não cumprirem a minha lei, eu esquecerei de vós. Aleluia. E dos vossos filhos, e vós não sereis mais sacerdote diante de mim. Meu Deus. Vamos analisar esse versículo? Ali está falando que se eu não cumprir a lei, os meus filhos serão esquecidos, e os meus netos também, o Senhor não ouvirá mais. Quem pode levar o pecado diante do trono para pedir perdão? O sacerdote. Todos nós fomos feitos sacerdote a partir de Jesus, o sumo sacerdote. Sim. Porque antes só podia o sacerdote na antiga lei, no Velho Testamento. Mas hoje todos nós podemos chegar diante do trono e falar, Senhor, me perdoa. Mas se eu for esquecido por não seguir a lei de Deus, eu vou ser esquecido como sacerdote. Eu não poderei mais pedir perdão pelos meus pecados e nem pelos pecados dos meus familiares. Então, o que nós dizemos ali atrás, até o papagaio fala, eu vou ser como um papagaio. Ou como a Bíblia diz, como um sino que tine, somente fazendo barulho, porque nada será ouvido. É algo que tem me incomodado muito nesses dias, eu não suporto mais. Me perdoa, não quero falar contra ninguém, novamente eu vou falar. Agora, todo mundo é mentor. Todo mundo é mentor e vende curso. Meu Deus! A Bíblia está mandando dar de graça aquilo que recebeu de graça. Eu não me veria vendendo um curso, a não ser que esse curso demandasse todo um sistema, igual nós estamos aqui, com o menino cuidando da parte
da informática, do som, de tudo isso, e ainda seria o mínimo. Mas tem gente querendo enriquecer, dando curso. Porque eu venci na batalha com o meu filho. Porque eu venci não sei o quê. Então, eu vou te ensinar. Faça lá a sua inscrição, R$600. Faça lá a sua inscrição, R$1.000. Meu Deus do céu. Dando valor àquilo que vai perecer aqui na terra. Pois a própria Bíblia nos diz. Se eu seguir toda a Bíblia, eu vou ser abençoada, porque lá no Salmo, né, o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais eu vou fazer. E outra versão diz, em tudo farás. Então, Malaquias fala o quê? Haverá um tempo em que o crente será reconhecido por aquilo que ele tem. Haverá uma diferença entre aquele do mundo. Então, peraí. Se eu seguir o que a Bíblia me manda seguir, eu já vou ser abençoada financeiramente, eu já vou morar numa boa casa, eu já vou ter um bom carro, eu já vou ter dinheiro na conta, que é o que todo mundo hoje está correndo atrás para fazer, para ter. Eu já terei. Basta eu continuar obedecendo. Mas, que nem eu falei, Isaías no capítulo 1, o povo está sendo duramente confrontado. O povo me abandonou, o povo está cuidando só das suas coisas, o povo está cuidando só das suas casas, só dos seus negócios. E hoje está igual. Porque tudo se repete, né? Sim. Então, hoje não está diferente. Todo mundo quer cuidar dos seus bens, do seu dinheiro. O que importa é mostrar que eu tenho, e eu sempre falo muito isso, é a era da egolatria. Eu tenho, eu sou bonito, eu tenho um corpo lindo, tudo que eu tenho é lindo. Nós estamos vivendo a era do olhar. Perfeição, né? A perfeição. Da perfeição. Eu tenho que ser perfeito, eu cuido do meu corpo e o espiritual vai ficando para trás. Vai ficando para trás. E quando vem alguém, assim como eu, que dá uma confrontadinha, que dá uma puxadinha de orelha, filha, tem igreja que eu vou pregar, não volto nunca mais, que ninguém mais me convida. Porque eu fui dura. Eu costumo brincar, né? Tem gente que fala, por que você não prega mais, pastora Márcia? Eu falo, porque Deus só me dá 2 palavras por ano. Primeiro semestre, ele falou muito das 10 virgens. Agora ele está falando das bodas do Cordeiro. Né? Eu sei que eu posso pregar essa palavra 1000 vezes, ela virá 1000 vezes diferente. Mas o Senhor está falando, igreja, abre os olhos, eu estou voltando. Então, eu estou vendo que Deus já está passando o que é da igreja, que é quem Ele chamou para fazer parte da mesa, das bodas, para aqueles que nem convidado ainda foram. Porque a igreja não está querendo. Então, é tempo da gente voltar às origens e começar a praticar uma cultura que Deus estabeleceu desde Gênesis. E falou assim, essa festa é para vocês comemorarem perpetuamente. Ele fala para o povo de Israel. Essa festa é para vocês comemorarem perpetuamente, mas a Igreja de Cristo não tem feito isso. E é tão interessante você tocar nesse assunto, porque nesse fim de semana eu estava pensando a respeito da Páscoa. E quando nós lemos no Velho Testamento a respeito da Páscoa, o porquê ela foi instaurada, tem um versículo que diz que essa festa é para comemorar eternamente. Perpetuamente. A maioria das festas que o Senhor instituiu, Ele fala isso. Para comemorar, vocês comemorem isso perpetuamente. E a gente comemora Natal, passagem de ano, para a gente... Eu falo aí sobre a igreja cristã, não falo nós, a igreja que eu frequento, eu falo nós como povo brasileiro, a igreja brasileira. Nós comemoramos algumas festas e o aniversário do pastor, não pode esquecer, o aniversário da igreja, não pode esquecer. Isso, nós não vamos nem chamar isso de festas, né, pastor Elines, vamos chamar assim, as festas que a igreja comemora. Deixa eu lembrar de algum nome. Arraial. Opa! É uma cópia da Igreja Católica. E quando nós comemoramos nos mesmos meses que a igreja comemora, católica, não estou aqui criticando nenhuma igreja. São festas pagãs, né, que foram trazidas para dentro do cristianismo. Não é uma festa católica. As festas julinas, né? Os céus está aberto para receber aquelas oferendas. Se nós, como igreja evangélica, fazemos as mesmas festas, mas mudamos o nome para Arraial, festa jesuína, nós vamos estar debaixo do mesmo jugo, porque os céus está aberto para receber aquilo. Porque se nós prestarmos atenção, todas as festas judaicas têm data exata para acontecer. E nem sempre acontece no mesmo dia do ano judaico. Porque aqui você está falando do calendário gregoriano. Sim. Eu preciso olhar para o calendário judaico, que para eles nós estamos no ano de 5.784.
Então, para 6.000, falta muito pouco. Mas, se eu olhar para a história judaica, eu ainda vou encontrar mais de 200 anos que foram perdidos, não foram contados. Opa, então deixa eu somar essa conta de 5.784 mais 200. 5.984. Então falta 16 anos para 6.000, que é quando Jesus vai voltar, porque depois terá um milênio. Tudo é profético. Vamos olhar para a Bíblia? Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7. Tá vendo? Que tudo é profético, tudo está ligado, mas o povo não consegue entender porque falta conhecimento. Então, 6.000 anos da contagem do calendário judaico está se completando. Por isso que falta muito pouco para Jesus voltar. Porque até eles perderam a contagem para cumprir o que Jesus próprio diz. Nem eu e nem os anjos sabem o dia, só o Pai. Então, e entrando nesse contexto, uma vez eu vi um pastor pregando, ele falando a respeito que a igreja saberia sim o dia, porque noiva nenhuma é pega de surpresa. Mas ele olha para o casamento católico. Se eu olhar para a parábola das 10 virgens, que eu preguei no semestre passado, não sabe. Não sabe. Porque lá a gente tem um versículo que fala assim, sem te cortar, o noivo está vindo, ele grita. E aí 10 estão prudentes, 5 estão prudentes preparadas, e 5 não. Aquilo ali é a igreja, que não está preparada. Então, quer dizer, não sabe. Vai ser gritado, que é as trombetas que vão tocar. Vamos olhar para o Apocalipse. Vai ser trocadas as trombetas. Isso está avisando que o noivo está chegando. Eu vou sair correndo para comprar óleo? Que representa a minha vida com Cristo? Eu vou sair correndo para lavar minhas vestes? Que significa a minha santidade? Não tem como. Então, não sabe. Para mim, essa não é uma pregação baseada na Bíblia, porque se eu olhar para a Bíblia, não tem isso, não fala sobre isso. Entendeu? Então, assim, para mim, também não. Até porque a Bíblia ela foi escrita em uma época onde os casamentos eram os casamentos judeus. E no casamento judeu, o noivo vinha, se firmava com a noiva, com a família dela, e voltava, casava ali o compromisso, o ato vamos dizer assim, do contrato. Aquele contrato era assinado, verbalmente, mas assinado, fechado, aquele contrato, e ele voltava para construir a casa e preparar o quê? O que a Bíblia diz como morada. Sim. E ele volta na hora que está tudo pronto para preparar. E a noiva tem que estar, não é só esperando, ela tem que estar preparada. Exato. A Bíblia diz que ela tem que estar adornada. Sim. E algumas versões você vai de historiadores, eles vão dizer que a noiva nem dormia mais deitada. Ela estava sempre maquiada e pronta, esperando o momento certo, porque quando ele gritasse, ela precisava descer. Né? A parábola das 10 virgens deixa tudo isso muito claro, pastora. Deixa tudo muito claro. Quando eu fui pregar essa palavra, eu fiz uma pesquisa na internet para entender o porquê de tudo isso. No judaísmo, no Velho Testamento, era assim, porque não tinha energia elétrica. Sim. E as virgens ficavam com a noiva, ajudando ela em tudo. Então, quando se gritava, o noivo está vindo, e se fosse tarde da noite, não tinha energia elétrica. Então, vamos dizer, dama de honra, tinha que acender a lamparina para iluminar o caminho para a noiva ir, porque o casamento ia ser na casa nupcial, era em outro lugar. Então, elas ajudavam a noiva a se arrumar, acendiam as lamparinas e iam. Então, eu li isso na internet, em cima dessa cultura judaica, para entender, né, o que é que a Bíblia está querendo dizer com isso. É porque é uma comparação judaica. Sim. Jesus era judeu. Nós sabemos que o anticristo, quando vier, também ele virá do meio judeu, porque os judeus não ouvem alguém que não seja judeu. Eles só dão ouvido para quem é judeu. Não adianta lá eu levantar o presidente dos Estados Unidos, lindo, maravilhoso, e trazer para falar para eles que eles não vão ouvir. Ou o presidente de qualquer outro país. Eu citei os Estados Unidos porque é um país muito conhecido. Então, eles só vão ouvir quem é judeu. Então, o anticristo também virá do meio judeu. Então, tudo está ligado à cultura judaica. Por isso que eu estou falando disso, que nós precisamos comemorar as festas. Nós tivemos o Yom Kippur agora. A passagem de ano nem é essa passagem que nós comemoramos gregoriana, né? Então, quer dizer, são tudo coisas que estão ligadas à cultura judaica, que é o que a igreja evangélica tinha que estar comemorando. Então agora nós vamos virar judeu? Não. Nós vamos seguir um exemplo que foi deixado por Cristo. É Bíblia. Não adianta querer brigar contra a Bíblia. A Bíblia não está mandando eu seguir a cultura, mas a Bíblia está mandando eu comemorar as festas que foram instituídas pelo Pai. E tem muitas outras coisas que envolve, que é o que a Bíblia está falando. Eu tenho que fazer isso porque os judeus fazem. Mas não é os judeus, é o que Deus instituiu. Já está instituído. É o que eu preciso seguir.
Então, falta esse conhecimento para a igreja brasileira. E eu acredito que Deus está levantando atalaias para esses últimos dias, para pregar isso em toda a igreja e para trazer isso à tona. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Mari? Você nem falou, né, Mari? Estava conversando com a Laís esses dias, perdão, que a gente gosta de conversar com pessoas inteligentes, né? Por isso que a gente gosta de conversar com a Ciara. Eu já tô aqui vendo 2 pessoas inteligentes conversando, tô assistindo mesmo. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Estamos chegando ao fim, né? Já estamos chegando ao fim, gente. Mas eu queria, antes de finalizar, fazer alguns agradecimentos. Nós gostaríamos de agradecer algumas pessoas que têm nos acreditado em nós, né? E nós queremos agradecer ao Musical Sandro, que a gente sempre diz, você que tem a sua igreja, que gostaria de organizar seu som, microfones, instrumentos musicais, procura por eles, vai lá na loja, né? Entre em contato com eles. O Sandro é uma pessoa super joia, que nós indicamos. Infelizmente, meu filho não trabalha mais lá. Não dá para chegar e procurar o filhinho da mamãe, que o filhinho da mamãe não trabalha mais lá. Mas em breve teremos novidades, e novidades muito boas. Mas procurem o Musical Sandro, né? Sempre tem um trabalho especial. E ele tem um trabalho especial com igrejas. Porque ele vai na sua igreja, ele tira a medição da sua igreja, o quanto que você precisa de som, ele faz esse trabalho. E tem igrejas aqui em Rio Preto, principalmente, que algumas a gente conhece, que tem um som maravilhoso. E detalhe, gente, som é algo muito importante para uma igreja. Tanto para quem prega, para quem canta, principalmente para nós que estamos sentados ouvindo. Precisamos de ter uma qualidade. Então, pastores, invistam. Procura a Musical Sandro. Também gostaríamos de agradecer a Lisbele Laços, a Eliana, ela faz um trabalho muito bonito com laços, tiaras, turbantes. Esse aqui foi ela quem fez. E tem sido maravilhoso o trabalho deles. É uma pessoa cristã também. Não que isso mude o seu trabalho, mas assim, a Bíblia diz para a gente honrar primeiro os domésticos da fé. Amém? Temos também um trabalho novo conosco, que é a Laísa Rocha. Mas o trabalho dela, você vai achar a arroba dela, Latelier. Ela faz um trabalho impecável. Ela faz restauração de Bíblia. Gente, eu vou mostrar para vocês, semana que vem a minha chega. Ela levou para arrumar. Eu estou sofrendo porque a minha Bíblia, sabe como é que é? É quase a minha terceira filha. Bom, na verdade, eu acho que ela é a primeira. A Maria é a segunda e a Milena a terceira. Porque a minha Bíblia é uma paixão. Eu sou doente, apaixonada pela minha Bíblia e eu estou sofrendo. Tem uma semana já que está com a Laísa. Mas vocês vão ver que trabalho excelente que ela faz. Ela faz a restauração da sua Bíblia, da sua harpa. Às vezes você tem uma Bíblia aí de alguém muito importante, que tem um fundo emocional para você. Faz as duas coisas. Manda para ela uma foto e a Bíblia. E ela vai fazer um trabalho todo bonito, com aquela arte que você pode escolher. Gente, é um trabalho show. Ela também faz menu de casamento, ela faz muita coisa legal. Entra no Instagram dela, Latelier, e procura. Você vai ver que o trabalho dela é maravilhoso. O que mais precisamos agradecer? Eu tenho um especial. Ela faz essa cara assim, toda vez. Mas é porque esse é especial. Nós falamos daqui, do DNT Studios. Gente, é o melhor estúdio de São José do Rio Preto e região. Você que quer gravar o seu próprio podcast, você quer gravar a sua pregação, você quer fazer seu treinamento para a sua empresa, entre em contato com os meninos. DNT Studios. Eu sempre digo que, além de bom atendimento, que eles são excelentes, o lugar é abençoado. Você vai ver que os seus negócios vão fluir. Começa por aqui. E você vai ver o que Deus tem para fazer com você. Amém? Márcia, a gente queria te agradecer. É uma honra para nós ter você aqui. E eu queria que, antes de encerrar, você deixasse uma palavra para quem está ouvindo, né, e quem vai assistir depois esse podcast. Eu queria muito que você deixasse uma palavra no coração das pessoas que estão nos ouvindo. Amém.
Nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer o Bispo Alex, né, e a Bispa Geisa, porque eles me abençoaram para estar aqui essa tarde. Claro, a gente tem que dar honra aos nossos líderes, né? Agradecer o pessoal que esteve aí com a gente. Me perdoa, gente. Eu não estou aqui para ofender ninguém, como eu já disse, mas para trazer entendimento sobre muita coisa que a Igreja de Cristo ainda precisa saber. E um versículo que fala muito ao meu coração, e que eu uso ele para tudo, é o Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você fizer do Senhor, do Yeshua, o seu pastor, se você obedecer às leis do Eterno, do Criador, você será bem-sucedido. E nada, mas nada, como diz os pastores, né, quando vão pregar, nem coisa grande, nem coisa pequena, irá lhe faltar. Né? Medite no Salmo 23:1, dia e noite, porque ela é uma palavra, esse versículo é uma palavra libertadora, é o que eu uso dentro das salas em atendimento com as pessoas que estão passando por cura e libertação, porque é a palavra que eu estabeleço. A libertação é só um complemento daquilo que a pessoa vai passar a viver. O que verdadeiramente ela vai viver é a Bíblia. Amém. Amém. Quer fazer mais algum agradecimento? Então, eu só gostaria de dizer para vocês, pessoal, nós temos alguns passos de vida. Nós precisamos, em primeiro de tudo, a palavra de Deus. Precisamos ter uma vida devocional, de entregar mesmo a nossa devoção, colocar o Senhor no devido lugar, como primeiro, como primícia das nossas vidas. Né? Em todo momento, a gente está sempre dizendo para vocês, busquem ao Senhor. Porque mesmo nas dificuldades, o que você tem passado hoje, com certeza o Senhor está trabalhando em você algo que você sozinho não conseguiria fazer. E quando você entrega a sua vida para Ele, Ele toma realmente a direção. E pode ter certeza que mesmo em meio às lutas, o Senhor, como diz no Salmo 23, Ele não te faltará. Em todo o tempo, Ele será o teu pastor. Confia nele. E a gente termina dizendo sempre, seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.